Nesse vídeo, pretendo discutir o que são coabusadores, qual é a função dos coabusadores no relacionamento abusivo, o papel dessa figura que seria o coabusador. Então, antes de tudo, uma definição: o que é um coabusador. O coabusador é uma pessoa que é transformada, é trazida como aliado da pessoa abusiva, né? São aquelas pessoas que vão ser mobilizadas para perpetuar, para fazer com que o abuso continue, para que o abuso emocional aumente, seja expandido ou tenha continuidade, né? Quem podem ser esses coabusadores, esses aliados, né, esses cúmplices de uma pessoa abusiva? Podem ser amigos, parentes, né? Podem ser o próprio terapeuta de uma pessoa abusiva, né? Primeiro, então, os aliados podem ser pessoas próximas, né? São pessoas que, por conhecer a pessoa e por estabelecerem um vínculo de confiança, são facilmente convencidos pelo discurso da pessoa abusiva. Mas esses cúmplices, esses aliados da pessoa abusiva também podem ser pessoas desconhecidas, né? Pessoas que não sabem como se estabelece a relação, e não vão buscar detalhes, simplesmente vão se ater ao discurso que lhes foi apresentado inicialmente, né? Então, os coabusadores são pessoas que uma pessoa abusiva vai mobilizar para perpetuar, levar adiante seu controle sobre o outro, ou as ofensas, ou a sua raiva, ou fazer o outro se sentir menor, né? Uma coisa importante, e que é o que leva que uma pessoa abusiva busque angariar coabusadores, é que elas muitas vezes racionalizam e justificam seus erros, né? O que torna uma pessoa abusiva não é intenção necessariamente, a não ser que ela seja uma pessoa antissocial, sociopata e tenha uma intenção deliberada. Muitas pessoas são abusivas sem ter a intenção de serem abusivas. Elas simplesmente têm atitudes descontroladas, né? Ou elas têm distorções cognitivas, elas, a partir de crenças negativas, interpretam mal as atitudes dos outros, e interpretando mal, têm sentimentos, emoções muito turbulentas e reagem mal a partir dessas emoções, né? Em geral, pessoas abusivas reagem a partir de seus traumas. Então, sempre que alguma situação traumática vier à tona, elas vão reagir mal, né? Então, só que uma coisa muito típica de pessoas abusivas é que elas racionalizam e justificam seus erros. Então, elas podem acabar sendo raivosas com alguém, de uma maneira desproporcional ou não justificada, mas elas vão achar uma justificação dizendo que o outro tem problemas, né? Elas também acreditam nas suas distorções, porque, como eu falei, muitas vezes uma pessoa se torna abusiva por conta de seus traumas, e se tornando abusiva por conta de traumas, elas vão agir no automático e vão sentir as coisas com muita profundidade e reagir de maneira desproporcional. Então elas muitas vezes acreditam nas suas distorções. Se ela acredita que não pode confiar em ninguém, elas não vão acreditar na confiança de ninguém, então podem ofender alguém próximo por desconfiar. Elas vão ter certeza de que que essas pessoas não são confiáveis. E uma outra característica é que pessoas abusivas sempre se veem como vítimas, né? Como elas foram vitimizadas por pais abusivos em algum momento da vida, elas tendem a reproduzir esse papel, o papel que elas aprenderam a ser, que é o papel de vítima. Todos esses três elementos de pessoas abusivas, de discurso abusivo, né? Que é racionalizar e justificar os erros, acreditar as suas distorções como verdadeiras e se verem como vítimas, acaba sendo os elementos reproduzidos aos seus aliados, aos seus cúmplices, né? Você vai ser apresentado como uma pessoa que agiu mal e que fez eles reagirem com raiva. Você vai ser apresentado como uma pessoa que realmente não pode ser confiável, ou como um agressor do qual o agressor real, a pessoa abusiva, é a vítima, né? Então, o discurso para os aliados, para os cúmplices, vai ser um discurso distorcido, né? Em que a pessoa vítima vai ser pintada, vai ser construída como uma pessoa que age mal, que provoca, que persegue, que negligencia, né? Os resultados acabam sendo de que
os aliados, esses cúmplices, vão duvidar da vítima, né? O coabusador é um cúmplice que vê que tem algo errado acontecendo, mas endossa o discurso da pessoa abusiva, duvidando da vítima, o que acaba perpetuando o abuso, né? A vítima fica mais tempo sendo vítima porque ninguém toma uma atitude, porque ela própria não sabe se está certa e as pessoas próximas, convencidas, transformadas em cúmplices e aliados, ajudam a perpetuar essa situação. Então as vítimas acabam sendo descritas pelos coabusadores como abusivas porque foram descritas pelo abusador, né? Pela pessoa abusiva como abusiva. Então é uma realidade invertida, uma realidade transformada para justificar o discurso da pessoa abusadora, que tem a crença de que é verdadeira porque naquele momento está ativado por seus traumas e está reagindo muito mal. E posteriormente a pessoa abusiva pode até entender que fez muito mal para outra pessoa, mas entender e superar os erros, existe uma diferença muito grande. Elas, por terem muitas vergonhas e muito culpa, elas têm mais dificuldade para reparar os erros. Bom, então o que esses cúmplices, esses aliados acabam fazendo? Eles acabam apoiando o abusador, apoiando a pessoa abusiva, concordando com o seu discurso sobre o outro, ajudando o outro a causar danos à pessoa que na verdade é vítima, mas que é apresentada como uma pessoa ruim, agressiva, com problemas psicológicos, com problemas de autocontrole, e esses aliados, esses cúmplices, eles confirmam o discurso da pessoa abusiva. Então, o que eles fazem? Eles, apoiando o abusador, eles invalidam, por sua vez, as vítimas, porque o que eles vão fazer com suas vítimas? Por exemplo, se uma pessoa abusiva seleciona para perpetuar esse discurso de que o problema é o outro, amigos em comum, né? Esses amigos em comum vão questionar a vítima, vão acusar a vítima, vão isolar a vítima. Eles vão questionar, dizer, não, você, não é ela que está fazendo isso, é você, não é ele que está fazendo isso, é você. Você vai ser então acusado de ser o responsável, vai ser questionado na sua realidade, acusado de ser o responsável. Por fim, isso acaba resultando num isolamento, né? Se você tem seus amigos em comum acreditando num discurso e invalidando totalmente o seu, você vai ser isolado, porque na medida em que elas forem sendo convencidas e se tornando cúmplices, você não vai conseguir mais sair daquela situação. Isso acaba sendo um abuso secundário, porque já não basta você estar numa relação abusiva em que você é ofendido, desqualificado, desacreditado, mas essa nova relação que se estabelece com os coabusadores vai fazer você duvidar da própria sanidade, vai fazer você duvidar de si próprio e vai te isolar no meio social, o que vai aumentar. Muitas vezes pessoas vítimas de relacionamentos abusivos têm um grau muito alto de ansiedade por não conseguirem resolver os problemas que elas estão passando, por ser muito difícil se comunicar com a pessoa abusiva. E elas também têm um alto grau alta chance de desenvolver depressão, porque elas vão se isolar e perder os laços de apoio, né? Então, elas vão ter esses dois elementos de ansiedade profunda e depressão como possibilidade de se desenvolver, porque elas não vão se ver como podendo resolver, não vão conseguir resolver essa situação e ao mesmo tempo isoladas, né? De uma maneira geral, as crises de uma relação abusiva, quem conhece uma pessoa que já foi abusiva pode ver que essa pessoa também passa por crises emocionais, mas a crise é sempre pior para a vítima, porque ela perde sua rede de apoio, enquanto o outro está se vitimizando, mesmo que depois sinta culpa e veja que agiu mal, ele está se vitimizando e está recebendo apoio. A vítima de um relacionamento abusivo está sendo isolada na medida em que a pessoa abusiva forma aliados e forma cúmplices para continuar o dano que ela está causando. Então, perder a rede de apoio é uma coisa que, digamos que numa relação abusiva, é muito comum que as pessoas que são vítimas tenham muita ansiedade, porque elas tentam de toda maneira resolver os problemas. Mas na medida em que a relação avança e outras pessoas são mobilizadas, o que aumenta muitas vezes é a tristeza, a melancolia por se sentir isolado e perder amizades, né? Uma coisa presente nessa relação com coabusadores, de uma pessoa vítima com coabusadores, é que
as explicações são pior, não funcionam, né? A pessoa abusiva muitas vezes inventa discursos alternativos preventivos, já alertando seus aliados, seus cúmplices da sua possível manipulação. Eles vão dizer para os seus cúmplices que você é manipulador e mentiroso. E isso vai fazer os cúmplices olharem para você de uma maneira negativa e procurarem a manipulação e procurarem a mentira. Então, quanto mais você tenta explicar, mais haverão distorções, porque os cúmplices não vão acreditar, porque previamente foram induzidos a acreditar que você era mentiroso ou que você era manipulador. Então eles vão invalidar novamente suas percepções. Então mais se tenta explicar para um cúmplice de uma pessoa abusiva que há abuso, que há problemas na relação de vocês, mais vai piorar a situação, porque maior vai ser a produção de distorções, porque as pessoas cúmplices, esses aliados, vão chegar à pessoa abusiva e vão comunicar o que você disse. Isso vai servir para reforçar a ideia de que você é mentiroso e manipulador, mesmo se você estiver falando a verdade. Por que vai ser produzidas infinitas distorções? Porque pessoas abusivas têm uma dupla reação, um duplo dilema. Elas não têm clareza sobre o que elas estão experienciando. Elas têm muita dificuldade de conseguir entender o que é o real das relações, a descobrir a verdade das relações. Elas têm muita dificuldade disso, de sair da confusão com a cabeça deles. Então, de um lado, eles não suportam errar. Eles vão se convencer do discurso alternativo distorcido deles, porque errar significa que eles são inferiores, eles vão se sentir como inferiores, ou significa que eles são um problema. É muito difícil admitir que você, que foi vítima de problemas, está se tornando um problema para o outro, se tornando um problema para outras pessoas. Então você vai tentar, muitas vezes as pessoas abusivas vão tentar se convencer da mentira. E também elas precisam prevenir a vergonha que elas vão sentir dos erros. Você conseguir aliados, cúmplices, previne que você sinta a vergonha, porque você não vai ser descoberto, né? Então, se você antecipadamente difama o outro, dizendo que o outro é mentiroso e manipulador, você faz com que a verdade manifesta do outro de uma situação de abuso seja vista como uma situação mentirosa e manipulatória, né? Então você acaba prevenindo. Então são dois elementos: você não suportar errar, a pessoa abusiva não suportar errar, e segundo, ela ter vergonha quando ela sabe que erra. E as duas coisas levam ela a buscar os outros, criando uma mentira, se convencendo da mentira e ao mesmo tempo prevenindo a descoberta da verdade, né? Existe ainda entre coabusadores entre os abusadores também pode ser disseminado uma espécie de discurso passivo-agressivo, né? A pessoa abusiva pode chegar a terceiras pessoas, a essas pessoas aliadas, a amigos, familiares, quem for, ou desconhecidos, e dizer o seguinte: eu estou muito preocupado com ele está passando por muitos problemas. Isso é uma forma de manipulação do outro, dos seus aliados, dos seus cúmplices, a pensar que você é um problemático, mas a pessoa abusiva, na verdade, quer te ajudar, está te preocupada e quer te ajudar, né? Então, essa é uma forma de manipulação passiva-agressiva, né? A pessoa abusiva diz às pessoas que ela quer como aliados que você é um problema, seus problemas são graves e quer te ajudar. Na verdade, revelar seus problemas significa não revelar seus problemas. É simplesmente encobrir que foi a pessoa abusiva que causou esses problemas, né? Então, a imagem que vai crescer quando a pessoa diz: estou muito preocupada com ele está sofrendo, estou muito preocupado com ela está sofrendo, ela quer usar essa brecha de preocupação não para te ajudar, e sim para dizer: você é maluco. Quer dizer, você sempre foi deprimido, você sempre foi ansioso, você tem problemas de personalidade, um transtorno, você é agressivo, você tem problemas de impulsividade. Ela vai colocar todos os problemas próprios em você, se ela tiver problemas com impulsividade e raiva, dizendo que se preocupa com você, e vai colocar os problemas que ela própria causou, como a ansiedade ou a depressão devido aos abusos consecutivos e frequentes,
como se fosse uma coisa sempre sua, que essa pessoa tentou ajudar. Então o discurso vai ser, nossa, eu estou tão preocupado com ele, eu tentei tanto ajudar, eu não consegui, porque eu não sei o que fazer, ele é assim, 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 aí vai dizer que você é impulsivo, agressivo, e aí as pessoas vão falar, se afaste dele, e essas próprias pessoas vão se afastar de você, e vão te difamar, continuar a difamação dizendo que você tem muitos problemas. Então acaba também sendo uma forma de convencimento, de manipulação, para conseguir esses aliados, conseguir esses cúmplices, né? Em geral, eu falo disso em muitos vídeos, que o abuso cria uma falsa realidade, né? A situação de abuso emocional cria uma falsa realidade, que é a realidade delirante do abusador, é a realidade de uma pessoa que tem descontrole emocional e que a partir de suas emoções entende mal tudo o que você faz, né? Então essa pessoa vai tentar impor ao mundo suas distorções, né? E vai validar para si própria suas distorções como realidade, convertendo as outras pessoas. Na medida em que ela converte aliados, converte cúmplices a seu discurso, ela vai conseguir validar para si própria de que ela está certa. Ela precisa disso, porque ela tem dúvidas se ela está certa, porque ela acha que está agindo impulsivamente, mas quando ela consegue convencer os outros, ela vai dizer, olha, todo mundo acha que você é um problema, e vai usar isso para perpetuar novamente o abuso ou para punir a pessoa vítima, continuar punindo, né? Então, a gente pode perguntar por que uma pessoa abusiva precisa de um coabusador. Ela precisa porque ela precisa ser aceita, né? Ela precisa se sentir correta, ela sente que ela está fazendo muitas coisas que são incorretas, vistas como nocivas, está tendo uma raiva desproporcional, mas ela precisa de alguma forma justificar para si, não se sentir uma pessoa má. Então ela usa as outras pessoas para ajudar no exercício de justificação das suas atitudes por meio de distorções das atitudes dos outros. Ela precisa de coabusadores também para se proteger das consequências do que faz. Se todo mundo acredita que a vítima é maluca, que a vítima é alguém com problemas psicológicos, que sempre foi deprimido, ou que tem impulsividade, é explosiva, já está feita a proteção. Então você preventivamente dizer que o outro tem dificuldades e negar a sua parte é uma forma de se proteger das consequências possíveis dessa sua relação. Outro motivo que coabusadores buscam, que pessoas abusivas buscam coabusadores eles precisam de alguma forma que a pessoa vítima, se eles quiserem que a vítima continue na relação, porque muitas vezes as vítimas são descartadas antes, e a fase desse coabuso muitas vezes é pós-relacionamento, para não serem difamadas, mas se elas quiserem continuar a relação, para fazer a vítima duvidar de si, duvidar de sua sanidade e sair enfraquecida, sem os seus laços de apoio, né? O que é preciso entender é que para pessoas abusivas, o afeto, o apego, o amor é guerra. A partir do momento que ela se apegou a você, essa pessoa está em guerra, porque ela viveu no seu seio familiar o amor como guerra. Então ela está em guerra com você e vai guerrear contra você e usar todas as armas possíveis e converter aliados. É como um Age of Empires, né? Quem já jogou o jogo Age of Empires, que é onde você manda um clérigo, um padre, para converter os rivais para lutar no seu exército. É isso que faz uma pessoa abusiva, converte as pessoas, mesmo os do seu lado, para lutar no exército, né? A saída de uma relação onde você começa a ser cercado por coabusadores se distancie, não explique nada e desista. Parece bizarro, estranho, mas desista. Quanto mais você fornecer elementos, mais esses elementos vão ser levados pelos coabusadores para a pessoa abusiva, e a pessoa abusiva vai criar novos discursos para te ofender e para te machucar. Então, quanto menos você diz, melhor, né? Essa é uma possível saída para esse tipo de situação, né? Em outros vídeos eu vou comentar melhor essas possíveis alternativas, saídas, mas o meu principal conselho é não dê essas pessoas que duvidam, que já invalidam sua verdade, que estão ajudando a te manter nessa situação ruim, não diga nada a elas, não forneça explicações, porque essas explicações vão ser distorcidas.
Uma pergunta que a gente pode fazer: o coabusador é uma pessoa má? Não, necessariamente. Pode ser simplesmente uma pessoa que, confiando na pessoa abusiva, agiu mal sem questionar o discurso. Né? A maior parte dos coabusadores não sabem que são. Não sabe os danos que estão causando nos outros. E isso é importante ressaltarmos. Eles não fazem ideia de que estão sendo utilizados por alguém para causar um dano psicológico a outra pessoa.